Olá pessoal, bom dia. Estou aqui para apresentar mais uma aula sobre pastejo rotacionado em gado de corte, falando hoje sobre o braquiarão. Vamos fazer um planejamento nutricional de gado de corte totalmente a pasto durante 365 dias no ano, e vou utilizar essa planilha aqui. O exemplo que eu vou utilizar é recria no capim braquiarão adubado. Quando eu faço a adubação, eu aumento a produção de matéria seca por hectare ano. Com isso eu consigo colocar mais cabeças por hectare. Aqui eu tenho uma sugestão de adubação, com a quantidade de quilo de ureia que você pode botar por hectare, a quantidade de quilo de superfosfato simples você pode botar por hectare, e a quantidade de cloreto de potássio você pode botar por hectare. Sempre lembrando que a adubação é feita na época das águas, parcelada em 3, 4, 5 vezes, e sempre jogar o adubo após os animais saírem do piquete para favorecer a rebrota da planta forrageira, Então aqui eu vou fazer um exemplo do cálculo da área de pastejo rotacionado para a época das águas, para a época seca, com duas opções: ou com taxa de lotação fixa durante o ano, ou com taxa de lotação variável durante o ano para animais em recria no braquiarão adubado. Então, animais em recria, eu vou pegar bezerros ou bezerras desmamadas com mais ou menos 6 meses, e vou recriar por 12 meses. Então, eu estou considerando nesse exemplo aqui que a recria vai durar 12 meses, Então, os animais vão entrar com 6 meses e vão sair com 18 meses. E vão com 18 meses para a fase de engorda, que é a próxima planilha. Lembrando que essa planilha aqui, ela faz os cálculos para a fase de cria, para a fase de recria e para a fase de engorda. E ela faz os cálculos com adubação e sem adubação, para você poder comparar. Então eu vou dar um exemplo aqui. Eu quero recriar um lote de animais, que seria esse lote aqui, 300 animais. Você pode mudar isso aqui, essa planilha você pode sempre alterar as células verdes. Então eu quero fazer uma recria de um lote de bezerros, 300 bezerros. Isso equivale a 180 UA. Essa primeira planilha aqui, ela já faz o planejamento do pastejo rotacionado para a época das águas. Então ela já faz o cálculo da área a ser plantada em hectares e do número de piquetes, para 180 UAs ou para 300 bezerros, O período das águas aqui considerado foi 210 dias, ou seja, 7 meses. Aqui já tem a área a ser plantada em hectares para alimentar esses 300 animais. Eu preciso plantar 52,7 hectares de capim braquiarão adubado, ou seja, um sistema mais intensivo. Lembrando que essa aqui é só área de pasto, 52,7 hectares de área de pasto. Eu preciso adicionar essa área mais 15% da área correspondente a corredores que dão acesso aos piquetes, e da área de lazer, que é uma área que você vai ter um custo de suplementação, que você vai ter a água, que você vai ter sombra, que é um local para os animais ruminarem e descansarem, Então, adicionar a essa área aqui mais 15%, que vai ser a área dos corredores e da área de lazer. Aqui em cima tem falando quais seriam as suas dimensões de corredores que dão acesso à área de lazer, da área de lazer e das porteiras que dão acesso a cada piquete, A planilha já vem com isso. Aqui eu calculo a taxa de lotação UA por hectare, Então eu consigo colocar 3,4 UA por hectare. Eu considerei aqui uma eficiência de pastejo de 60%, porque é um manejo mais intensivo. Aqui tem um número de piquetes, que você pode alterar isso aqui também de acordo com essa tabela aqui, Se você quiser fazer menos piquetes, foi o exemplo que eu dei aqui. Eu coloquei 30 dias de período de descanso, 3 dias de ocupação. Se você quiser fazer 12 piquetes, você faz 33,3. Se você quiser fazer 16, faz 32, e assim vai. Então você pode alterar isso aqui de acordo com aquela planilha ali. Eu usei 30 e usei 3. Os animais ficam 3 dias em cada piquete, porque é um sistema mais intensivo. Os animais ficam no máximo 3 dias em cada piquete e o capim vai descansar por 30 dias. Então eu vou ter
11 piquetes de 4,8 hectares cada para alimentar 300 cabeças durante o período das águas, 300 animais em recria. 11 piquetes de 4,8 hectares cada e a área total de 52,7 hectares. Tá, professor, e na época seca do ano? Isso aqui é só para a época das águas. Na época das águas eu consigo colocar essas 300 cabeças em 52 hectares. Na época das águas eu consigo colocar as 300 cabeças de animais em recria para o pastejo braquiarão adubado. Eu consigo colocar em 52 hectares. Na época seca eu não consigo fazer isso, ó. Na época da seca eu não consigo colocar mais os 300 animais na mesma área, porque 80% da produção forrageira ocorre na época das águas e só 20% na época seca do ano. Então não vai ter capim para alimentar as 300 cabeças na época seca. Eu vou ter que reduzir a taxa de lotação, tá? Então na época das águas eu colocava 3,4 UA por hectare. Na época seca do ano eu só consigo colocar 0,6 UA por hectare. Então eu preciso suplementar 2,8 UA por hectare. Isso vai dar 150 UAs para suplementar, você vai ter que suplementar em torno de 250 cabeças. Então, no pastejo rotacionado, na época seca do ano, você vai manter só 50 animais nessa área e as outras 250 você tem que mandar para outra área, que pode ser um pasto vedado, que é a primeira opção. Pode ser um pasto vedado, você vai vedar um pasto aí de braquiarão, em torno de 70 dias de vedação. Não vede por mais de 70 dias, você vai ter muita perda por acamamento de forragem e o valor nutricional vai ser ruim também. Então vede aí nos últimos 70 dias do período chuvoso da sua região, tá? Se você quiser aumentar um pouquinho a produção de forragem, você pode adubar esse pasto vedado. Quando você iniciar sua vedação, você pode adubar em torno de 50 a 100 kg de N por hectare ano, tá bom? Então, esse pasto vedado vai produzir em torno de 4 até 7 toneladas de matéria seca por hectare. Eu preciso suplementar essas 150 UAs. Então, um pasto vedado aí de 74,8 hectares, eu consigo uma área aí de pasto vedado de 74,8 hectares, eu consigo suplementar essas 150 UAs que eu precisaria suplementar na seca. Então, como é que ficaria o meu pastejo rotacionado? Como é que ficaria o meu planejamento nutricional para ter capim o ano todo? Na época das águas eu vou plantar 52,7 hectares e aqui você vai colocar as 300 cabeças de bezerro nessa área, na época das águas. Na época seca do ano você vai vedar um pasto, na época das águas. Na época seca do ano você vai transferir 150 UAs ou 250 cabeças para essa área de pasto vedado aqui. Então a sua área seria 52 hectares para a época das águas e mais 74 hectares para a época seca do ano de pasto vedado, tá? Esse pasto vedado pode ser um pasto contínuo, pode ser um pasto só, não precisa dividir em piquetes, porque os animais vão ficar ali 150 dias nesse pasto vedado, tá bom? Então, mais uma vez, na época das águas eu plantaria 52 hectares, dividiria em 11 piquetes de 4,8 hectares cada, para alimentar 300 bezerros. Na época seca do ano eu faria um piquete, eu faria uma área vedada e colocaria as 150 UAs que eu preciso suplementar nesse pasto vedado, tá? Então, na época da seca eu iria manter só 50 cabeças nessa mesma área de pasto rotacionado e 250 cabeças iriam para esse pasto vedado aqui, ok? De 74,8 hectares. E aqui eu posso fazer uma suplementação com proteinado, etc. A segunda opção que eu tenho seria o que? Você fazer uma taxa de lotação fixa ao longo do ano, ou seja, manter os 300 animais no mesmo pasto o ano todo, tá? Então aqui eu já faço o cálculo para 365 dias. Eu teria que plantar 110 hectares, para manter as 300 cabeças o ano todo. Então daria uma taxa de lotação de 1,6 UA por hectare. Isso seria uma taxa fixa.
Aqui em cima eu trabalhei com a taxa variável, na época das águas 3,4 A por hectare, na época seca 0,6, suplementando os animais com pasto vedado. Aqui eu trabalharia com a taxa fixa, os 300 animais o ano todo nesses 110 hectares, tá? E faria os piquetes, 33, seriam 11 piquetes com 10 hectares cada. Ok? Uma terceira opção seria você plantar uma área de capineira, que eu não recomendo para animais em recria pelo alto custo, né? O alimento mais barato que tem sempre é o pasto, moçada, tá? Então, se você faz uma capineira, você tem que cortar diariamente, fazer uma silagem, e isso vai aumentando o custo. Eu só recomendo capineira para vacas leiteiras na seca ou para animais em confinamento na seca. Mas tudo bem, você poderia plantar aqui 5,3 hectares de capim-elefante para suplementar esses animais na seca, ou 5,3 hectares de cana, ou 12 hectares de milho para silagem, ou 9 hectares de sorgo para silagem. O resumo ficaria assim, ó. Se eu quero trabalhar com a taxa de lotação fixa, né, durante o ano todo, eu precisaria plantar 110 hectares de capim braquiarão, tá? Eu teria uma taxa de lotação de 1,6 UA por hectare e eu iria produzir 16 arrobas por hectare ano. Os animais entrando com 6 arrobas, saindo com 12 arrobas e ganhando 6 arrobas na recria, com um ganho médio diário de 500 gramas por dia, tá? Se eu quero trabalhar com a taxa de lotação variável durante o ano, eu preciso plantar 52 hectares na época das águas, tá? 52 hectares para colocar 3,4 A por hectare na época das águas, ou seja, os 300 animais ficariam nessa área aqui na época das águas. Na época seca do ano eu preciso reduzir a taxa de lotação, só iria ficar 50 animais nessa área na época seca do ano, os outros 250 iria para esse pasto vedado de 74,8 hectares, onde eu ia manter uma taxa de lotação de 2 UA por hectare, tendo uma área total aí de 127 hectares, onde eu iria produzir também 16 arrobas por hectare ano, porque aqui eu considerei um ganho de peso maior. Ah, professor, por que o ganho de peso foi maior aí? Ele entrou com 6 arrobas, saiu com 3, ganhou 1 arroba a mais. Por quê? Porque na época das águas ele está comendo um pasto de alta qualidade, um pasto bem manejado, e na época seca do ano ele vai ter pasto vedado de boa qualidade também. Então eu considerei um ganho maior, uma produção de 16 arrobas por hectare ano, tá? E a outra opção seria você plantar 52 hectares na época das águas e plantar para a época seca do ano para suplementar os animais, ou 5 hectares de capim-elefante, ou 5 hectares de cana, ou 12 hectares de milho, ou 9 hectares de sorgo, tá? Então esse foi o planejamento nutricional. Ah, professor, essa planilha é muito complicada. Não, é só você alterar aqui, ó. Eu quero engordar 100 cabeças. Pronto, você já vai logo no final aqui, você já sabe, ó, quanto que eu tenho que plantar. Se eu quiser uma taxa de lotação fixa o ano todo, para engordar 100 bezerros, eu preciso plantar 36 hectares. Eu preciso plantar 36,7 hectares de capim braquiarão para manter as 100 cabeças durante o ano todo, ou preciso plantar 17 hectares de capim braquiarão nas águas, ou 24 hectares de pasto vedado para a época seca, dando um total de 42,5 hectares. Para alimentar 100 cabeças, 100 animais em recria, eu preciso plantar 36 hectares. Se eu quero trabalhar com a taxa de lotação fixa o ano todo, ou seja, manter as 100 cabeças durante o ano todo nessa área, ou preciso plantar 17,6 hectares de capim braquiarão para a época das águas, e manter 3,4 A por hectare. Na época seca do ano eu vou reduzir a taxa de lotação e vou mandar uma parte dos animais para 24 hectares de pasto vedado que eu vedei nas águas, mantendo 2 UA por hectare, dando uma área total aqui de 42 hectares. Ou plantaria 17 hectares para a época das águas e suplementaria com capim-elefante, ou com cana, ou com milho, ou com sorgo. A opção é sua. A planilha vem dizendo tudo que você precisa fazer: sugestão de adubação, divisão de piquetes, área de pastejo rotacionado, o seu planejamento completo de gado de corte a pasto para ter capim 365 dias no ano.
Só lembrando que essa planilha faz esse mesmo cálculo para cria, para recria e para engorda, tá? Então tem a mesma planilha aqui para vacas, tá? Para fase de cria. Eu tenho a fase de cria com capim adubado, tá? Eu tenho a engorda, tem a fase de engorda e tem uma fase de engorda com capim adubado também. Então essa mesma planilha faz o mesmo cálculo para cria, para recria e para engorda, adubado ou não, semi-intensivo ou intensivo, tá bom? Então essa é a planilha Gado de corte braquiarão, como ter capim por 365 dias no ano. Caso você tenha interesse na planilha, manda um e-mail para mim, jgnzote76@gmail.com, que eu te informo como você pode adquirir lá. Pessoal, seja generoso. Se você assistiu o vídeo, ele foi útil para você, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa informação. Fazendo isso, você vai estar contribuindo para o desenvolvimento da pecuária nacional. E só tem uma forma da gente, ser bem sucedido, é sendo generoso, tá bom? Como eu sempre falo, produtor bem informado é produtor que ganha dinheiro, é produtor de sucesso. Um abraço, sucesso sempre e até a próxima aula.